fantasma do próprio Melquíades. E ele nunca havia visto o Melquíades. Por quê? Porque o Melquíades havia morrido muito antes dele nascer. Então, o que acontece? Quando ele vê o Melquíades, ele prontamente reconhece o sujeito. Por quê? Porque a razão é muito simples. Diz assim, ó, descrevendo Melquíades. Usava o mesmo casaco anacrônico e o chapéu de asas de corvo, e pelas suas têmporas pálidas gotejava a gordura do cabelo derretida pelo calor, como fora visto por Aureliano e José Arcádio quando eram crianças. Aureliano II o reconheceu imediatamente, porque aquela lembrança hereditária se havia transmitido de geração em geração e tinha chegado a ele partindo da memória do seu avô. Ou seja, a própria memória se transmite, né, de maneira transgeracional nos 100 anos de solidão. Então, essa questão da memória também eu acho que é uma chave de leitura muito, muito interessante para quem quiser se aventurar na obra. E, de fato, Os 100 anos de solidão ele é um livro que, para mim, ele é a síntese. Ele tem praticamente todos os temas, ideias, imagens que o Gabriel Garcia Marques vai explorar em vários outros livros seus, né? Incluindo aí alguns contos, como esse da avó que força a neta a se prostituir para pagar o prejuízo de um incêndio. Essa passagem tem exatamente essa mesma história, esse plot tem nos 100 anos de solidão, logo no começo. Passa pela cidade, lá pelo vilarejo de Macondo, uma avó que prostitui a neta. E por quê? Porque elas têm que pagar a despesa de reconstrução da casa por causa de um grande incêndio. Então, e há várias outras coisas, essa questão da memória das minhas putas tristes. Eu agradeço muito ao Gabriel Garcia Marques por ter colocado esse título, porque aí você pode falar a palavra puta num ambiente como esse, né? Isso é uma libertação, isso aposenta, é uma libertação latino-americana, isso aposenta todos os reacionários, aposenta, enfim, os conservadores e por aí afora. Então, na memória das minhas putas tristes, tem essa questão do homem mais velho que busca uma experiência sexual, afetiva, amorosa, como quiserem chamar, com uma moça bem mais jovem, mas que no último momento ele não consegue consumar porque se vê um outro tipo de sentimento mais cândido, enfim, no seu coração. Isso também existe nos 100 anos de solidão, quando o Aureliano, que vai se tornar o grande coronel Aureliano Buendia, ele se namora de uma menininha de 13 anos chamada Remédios e nunca chega a consumar o casamento. E ela morre antes disso, essa menina. Então, tudo que você quiser encontrar na obra do Gabriel, ou tudo que você possa encontrar lá, de algum jeito tem essa teoria, está nos 100 anos de solidão. Então é por isso também que eu recomendo muito a leitura e espero que junto com a Rosângela eu tenha de alguma forma, não sei bem qual, contribuído para despertar a curiosidade ou trazer novas ideias para aqueles que já percorreram essa odisseia. Obrigado. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Rafael. Pena que o tempo passa para a gente, senão a gente passaria a noite ouvindo vocês. Mas, de qualquer forma, como é nosso objetivo também é promover o debate, eu coloco a palavra à disposição das pessoas que quiserem se manifestar, fazer algum comentário. A palavra está à disposição. O Gabriel Garcia Marques era um escritor de tendência esquerdista? Sim. Bem esquerdista. Os melhores amigos dele são o Fidel Castro, o Pablo Neruda. Ele é um sujeito revolucionário, ele é um sujeito político, ele é um participante das questões sociais. Eu diria o seguinte, ele tem algumas tendências políticas um pouco controversas, assim, essa proximidade dele com certos regimes ditatoriais, apesar de em muitos livros, inclusive, ter críticas grandes ao coronelismo, aos ditadores, ele tem uma atração meio, eu diria, perigosa, assim, meio dúbia com esse tipo de regime. Quando ele ganhou o Nobel, inclusive em 82, o Fidel mandou caixas e caixas de rum cubano para Estocolmo, para regar a festa, né, de entrega do prêmio, e no dia seguinte estampavam vários jornais da Europa notícias do tipo, como é que é, premiação de Gabriel Garcia Marques se transforma em orgia socialista, uma coisa assim, por causa da presença do rum cubano, né? Então, eu diria que, mas embora em muitos momentos ele consegue, digamos, deixar essa ideologia de lado e se aferrar mais à questão estética. Tem alguns escritores que se
prejudicam quando tentam, digamos assim, defender uma determinada bandeira em que acreditam, seja política ou seja lá o que for. Mas nos textos do Gabriel Garcia Marques isso não acontece. Então é fácil e até salutar em muitos momentos separar a pessoa política do escritor. Outra situação é que, como ele era um sujeito que passou muito trabalho, né, e tinha assim ideias de esquerda, e ele sabia que ele teria que ganhar dinheiro de alguma forma para que ele tivesse credibilidade, e tanto que quando ele escreve 100 Anos de Solidão, ele estava sem nenhum dinheiro. A Mercedes e eles vão até o Correio, que está nesse livro que nós lemos, eu e o Rafael, e eles não conseguem enviar o livro todo para um crítico argentino, porque eles não têm dinheiro. Né? Então, assim, ele começa a ganhar muito dinheiro a partir dos 100 Anos de Solidão, e inclusive a Mercedes pergunta a ele, tá, e aí, agora, né, se isso não der certo, nós vamos fazer o quê? Né? Então, assim, ele tinha também essa característica assim, de ser autêntico nas suas ideias políticas, né? E de ter muito talento como escritor e poder, sim, ter amigos de esquerda e tomar rum, né? E assumir publicamente que isso também existe. Né? Mas, sim, ele era um sujeito de esquerda. Ainda é, ele tem 88 anos, ele mora no México. E ele tem um câncer, né? Ele tem um câncer linfático. Segue em tratamento, mas deu uma entrevista há pouco tempo, aliás, custa $50 mil uma entrevista com Gabriel Garcia Marques, que ele rejeita qualquer contato. Ele conseguiu, através do Prêmio Nobel e da notoriedade da escrita dos livros, ele conseguiu comprar um apartamento em Paris, um em Barcelona, ele teve 2 filhos, um é o Rodrigo e o outro é o Santiago, se eu não me engano. Um deles é pintor e o outro, não lembro agora, fico devendo para vocês. Mas ele é um sujeito que construiu de uma forma confortável, né, através de escrita, toda a história da sua família. E continua sendo de esquerda, sim, está vivo ainda. A narrativa que se constituiu com o Gabriel, a designação de realismo fantástico. Eu pensei muito na angústia que o biógrafo nos traz com muita clareza da angústia em ter que lidar com algumas identificações ou com a própria linhagem e com a própria pobreza e com o próprio vínculo com pessoas desconhecidas. Por exemplo, uma das situações que ele se cura depois que o pai quer trepanar a cabeça dele, né, é combinar com o segundo irmão, Abelardo, que era um sujeito que tinha um amigo, e o melhor amigo do Abelardo leva ele, então, num prostíbulo, e lá apresenta uma fila de mulheres para o Gabriel. E o Gabriel, então, se cura de qualquer mal nesse momento. Então, me parece que é um sujeito que, de uma forma singular, ele consegue realizar uma obra através do seu pensamento fantasioso, né, das suas fantasias e das suas elaborações, acho que das dificuldades que ele teve com relação à própria família, o entendimento desse pai errante que ia, fazia filhos em outro lugar, voltava. Ele não reconhecia o filho como assim o Gabriel gostaria de ser reconhecido, né, como o primeiro. E eu acho que ele, na verdade, faz uma composição sublimatória na obra dele, né, de uma forma mágica e fantástica, que me parece que é um jeito de elaborar conflito. O Rafael tem alguma coisa, não é da Lea Mazina, mas tem alguma coisa da Folha de São Paulo, que faz